E agora o nosso assunto é direito previdenciário, porque quem está prestes a se aposentar ou requerer pensão precisa estar atento ou atenta, viu? Porque a reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefício a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu algumas alterações regulamentadas por uma portaria de 2015. O tempo de recebimento da pensão por morte, por exemplo, também mudou na virada do ano. Para falar dessas mudanças, eu converso agora com a advogada Marcela Dionísio Vieira, especialista nessa área. Doutora Marcela, boa tarde. É sempre muito bom ter alguém que fale sobre assuntos tão técnicos, né, que não são tão acessíveis à população. Seja bem-vinda. Boa tarde, telespectadores. Então, em 2021, trouxe algumas regras automáticas que veio com a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Então, a princípio, tem a aposentadoria por idade, que alterou a idade mínima para as mulheres, né? Antes da reforma, a idade era de 60 anos, e com a reforma passou a idade para 62 anos para as mulheres, né? A idade mínima. Então, houve uma regra automática, cada ano aumenta de 6 em 6 meses. No ano de 2020, a idade passou para 60 anos mais 6 meses, e agora em 2021 passou para 61 anos. Então a mulher agora precisa ter 61 anos para se aposentar. Lembrando que para os homens manteve lá na reforma com 65 anos a idade, então não alterou. Em 2021 continua com 65 anos para a idade, para os homens, com tempo mínimo de 15 anos de contribuição para ambos os sexos. A cada ano vai alterando essa idade, doutora? No caso 60, 61, no caso das mulheres, por exemplo? Isso, até atingir o mínimo de 62 anos. Em 2023 finaliza e todas as mulheres precisam ter 62 anos para se aposentar. E isso independe do tempo de contribuição ou tem que ter um tempo mínimo de contribuição, como foi falado? Isso. O tempo mínimo continua de 15 anos para ambos os sexos. Então, nesse caso, a mulher agora com 61, ano que vem com 62, ela pode se aposentar com tempo mínimo de 15 anos de contribuição e com essa idade. Certo. Mas para se aposentar com o valor total, tem um tempo de contribuição? Não, aí entra na regra, a questão do valor também entrou na reforma, né? Mudou a base de cálculo, a forma de cálculo também foi alterada e prejudicou um pouquinho as pessoas, né? Os segurados. Agora é 60% da média de todas as contribuições. E acrescenta de 2% a cada ano o que passar dos 15. Como é que funciona essa questão de, eles falam pedágio, né? É diferente de pontuação? Como é que é? O pedágio exatamente são as regras de transição, né? Então, tem várias regras. A reforma trouxe 5 regras de transição. Então, a questão da aposentadoria por tempo de contribuição também teve uma alteração. Agora, a regra de pontos aumentou para as mulheres 88 pontos, agora em 2021, e para os homens 98. E esses pontos nada mais é que a somatória da idade mais o tempo de contribuição. Essa questão de ponto aí na época causou muita polêmica, né? As pessoas achavam que tinha que estar com 98 anos para poder se aposentar. O que a senhora traz mais de informações sobre a reforma de pontos relevantes, doutora? Então, outra mudança relevante que teve em 2021 foi a questão da pensão por morte. Mas essa mudança nem foi tanto por causa da reforma, houve uma portaria agora em janeiro que alterou. Então, agora em 2021, para que a pessoa receba a pensão de forma vitalícia, ela tem que ter 45 anos, o cônjuge ou o companheiro. Lembrando que o óbito tem que ser a partir de janeiro de 2021. Se o óbito for até dezembro de 2020, a idade é a regra antiga. Qual que é o balanço que a senhora faz da reforma da Previdência, né? Até esse momento? Muitos ajustes ainda estão ocorrendo, como a senhora nos citou aqui no início. Né? Que balanço traz até esse momento, né? Pelo que a senhora tem percebido com os seus clientes, né? Nos autos da Justiça? Eu acho o seguinte, teve várias mudanças e a sociedade, infelizmente, ela não tem acesso a essas informações. Até para nós, advogados especialistas da área, a gente tem que estar sempre estudando, porque realmente são várias mudanças. Então, o que eu aconselho a pessoa, né, que está prestes a se aposentar ou que está, né, querendo saber se tem direito ou não, né, é procurar realmente um advogado, um especialista ou a defensoria, né, tem a Defensoria da União. E eu acredito que tem que verificar, até porque, às vezes, a pessoa aposentando um mês de diferença pode modificar bastante no valor da aposentadoria. Então, é muito interessante agora o planejamento previdenciário, que é eu fazer os cálculos e ver quando é mais vantajoso se aposentar.
Eu vi um estudo não, agora eu não me lembro exatamente o nome, é um especialista muito renomado de uma universidade, se eu não me engano, no interior de São Paulo. Ele falou que ninguém vai se aposentar por tempo de contribuição, porque dificilmente a pessoa vai trabalhar os 40 ou mais tempos consecutivamente. A pessoa, o amigo que nos assiste, com certeza já ficou desempregado, está talvez nesse momento, pega o seguro-desemprego, tal, fica um tempo até conseguir se recolocar de maneira formal, porque o informalismo está muito grande. A senhora acredita que vai ser mais difícil aposentar dentro desses parâmetros? Eu acredito, até porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tende a deixar de existir, né? Ela é só realmente para quem vai entrar na regra de transição. Então, assim, futuramente as pessoas vão se aposentar mesmo por idade. Então, o homem com 65, a mulher com 60, 62, na verdade, vai se aposentar. Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa se aposenta, né, em qualquer idade, isso aí realmente tende a deixar de existir. Isso quer dizer que as pessoas vão receber uma aposentadoria menor em relação a antigamente? Com certeza, porque as regras de cálculos alteraram e, infelizmente, vai baixar bastante a renda. Partindo, doutora, de uma Constituição cidadã, né, voltada quando foi feita lá no final da década de 80, né, a redemocratização, aquela coisa toda, com um viés muito voltado para o social. Certo. A senhora acredita que essa reforma ela fere de alguma maneira daqueles vieses da nossa Constituição? Nesse sentido? Eu acho que sim, mas ninguém recebe menos que o mínimo, isso está na Constituição, isso aí não vai ser alterado, né? Agora, a reforma traz também algumas mudanças, inclusive quando a gente faz um cálculo, um planejamento previdenciário, às vezes até aumenta o valor. Tem uma regra de transição que pode ser vantajosa para algumas pessoas, entendeu? Então é muito relativo falar que feriu a Constituição. Eu acho que, infelizmente, nós estamos em frequentes mudanças, né? E a reforma não tem como fugir dela. Ela foi necessária, então? Foi necessária, acredito que sim. E com relação a quem tem previdência privada, qual que é a diferença para o INSS? Eu sei que são vários, né? Tem o Goiânia Prev, tem o Goiás Prev, tem os militares, né? Mas de maneira geral, há mudanças substanciais? E a privada não teve alteração, né? Nenhuma. Até porque não tem contribuição para o INSS. Né? Então, a reforma veio, tem a reforma dos militares também que teve, né? Agora a privada, aquela que você contribui para o banco, essa aí não tem, né? Que é aquela previdência complementar. Essa aí não tem. Mas e os funcionários públicos, por exemplo, do Estado, da Prefeitura, alguma dessas regras entraram também para eles ou não? Sim, teve. Da mesma maneira? Não, tem algumas regras diferentes. Essas regras que eu te falei anteriormente são do regime geral de previdência, que é para o INSS. Ou seja, tem que acionar um advogado especialista, né, como a doutora Marcela, porque é muito técnico, até para eles também a coisa muda para aqui, muda para lá. Doutora, com relação ao acesso ao INSS, a senhora falou de procurar um advogado. É difícil acessar o INSS, pelo que a senhora tem percebido, para obter informações, por exemplo, a pessoa que está com dúvida, né? E de repente não tem condição de contratar um advogado. Qual que seria a alternativa? Seria o INSS? A Defensoria Pública para isso? Agora fica até com essa dúvida. Sim. A gente tem o canal, né, que é 135, que a pessoa pode ligar para tirar as dúvidas e fazer o agendamento. Tem o aplicativo Meu INSS, né, que é o site também, que pode fazer os agendamentos por lá. E tem a Defensoria Pública da União, que ela realmente é destinada a isso. Rapidamente, que nosso tempo estourou, qual que é o contato da Defensoria? A senhora tem? Não, tem. Não, né? Mas então, vamos para o 135, então, do INSS, Isso. que abrange de maneira geral. Isso. Olha, o tema é técnico, doutora Marcela, até para nós mesmos da imprensa, a gente está sempre lendo tudo, mas são tantos tecnicismos, né, de tantas áreas, inclusive da Previdenciária. Eu agradeço imensamente a presença da doutora Marcela Dionísio Vieira, gentilmente esteve conosco, né, está conosco, está finalizando aqui sua participação. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, até mais.